Bom, então boa tarde para quem está chegando agora. A gente vai fazer então a segunda parte da aula de hoje, né? Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Então a gente está, essa é a oitava aula da disciplina Pesquisa em Marketing do PPGA da URGS, disciplina para mestrado e para doutorado. A gente falou na primeira parte da aula sobre Conjoint Analysis, sobre bibliometria, e agora a gente vai então passar para a segunda parte, que é o tema de inteligência artificial na pesquisa de marketing. Vamos falar sobre os LLMs, né, os tão famosos e usados hoje LLMs, e sobre dados sintéticos, né. Fiquem à vontade para interagir. Quem não é da turma que não tem, não conhece o pessoal, não precisa se sentir constrangido. Tá? A ideia é fazer uma sessão interativa. A gente vai ter uma parte mais teórica e depois a gente vai ter um exercício em que a gente vai gerar alguns dados sintéticos, então, para praticar e ver algumas possibilidades de uso. Tá? Então, sim, a primeira pergunta natural aqui que a gente costuma fazer, e que elas são perguntas, são duas, na verdade, que ainda estão sem respostas, são as seguintes. A primeira, como que a gente pode usar os Large Language Models em pesquisa, né? Essa é uma pergunta que a área está se fazendo. Vocês vão ver daqui a pouco que eu vou mostrar alguns papers bem recentes. Tem paper que ainda nem saiu ainda nos nossos melhores journals, que está só no site, ainda não foi para uma edição, e que já estão tentando responder essa pergunta. E segundo, que é o interesse especificamente da nossa disciplina aqui de pesquisa e marketing, né? Se os LLMs podem substituir os humanos como respondentes na pesquisa. Então, essa é uma pergunta que também ainda não está devidamente respondida e que a gente vai tentar mostrar assim, quais são os avanços recentes e até onde a gente chegou em termos de novidades nessa área. Ah, Aqui, a gente não tem exatamente a parte de dados sintéticos, que eu acho que vários que estão hoje presentes na sala estão interessados, porque os dados sintéticos fazem parte desse contexto aqui. A substituição de humanos, parte dela é também por meio do uso de dados sintéticos criados por LLMs, e a gente vai ver como é que é esse processo de criação, como é que esse processo se dá, né? Vamos então primeiro contextualizar o que são os LLMs, né? O que são esses tão famosos Large Language Models, né? Então a gente está falando de uma técnica específica de inteligência artificial, de um algoritmo de inteligência artificial, que não é um algoritmo novo, ele já tem o algoritmo de redes neurais, e que hoje ele se chama Deep Learning. Ele é treinado e foi desenvolvido nas últimas décadas com base em grande quantidade de texto. E o que a gente tem de novidade hoje é uma possibilidade gigante de aplicações, justamente porque a gente tem muito texto para treinar esses algoritmos, mais do que a gente tinha no passado. Então, a gente tem a grande característica dos LLMs, e o ChatGPT é o primeiro deles, o mais famoso, até hoje o mais usado, porque a gente consegue ter uma interação, uma geração de respostas muito semelhante às respostas humanas, né? Então, é algo que você literalmente parece que está falando com o ser humano, né? Quem assistiu aquele filme Her, com o Joaquin Phoenix, alguns anos atrás, lembra daquela personagem? Esse filme é bem legal, né? Até, aliás, eu recomendo. Hoje ele fica parecendo até meio óbvio, assim. Quem não viu esse filme aqui, vale a pena ver, bem legal. É, Her. E esse filme é de uma época que não tinha LLM, né? Não tinha o ChatGPT, mas se a gente for. Ó, os caras vão tentar me vender aqui produto orgânico enquanto eu estou vendendo, falando de AI, tá bom. Quem não viu esse filme vai olhar hoje e vai falar assim: ah, beleza, o ChatGPT já faz isso, né? Ele só não faz com a voz da Scarlett Johansson, que ela não quis vender a voz dela para o ChatGPT, mas a OpenAI, né? Mas a OpenAI tentou comprar. E aí seria literalmente o Her na vida real. Porque eu acho que se a pessoa quiser simular o João Namorada no ChatGPT, pela qualidade do áudio da versão paga, você consegue, né? Fica a dica aí, né? Pro pessoal que é solteiro e treinando sozinho, né? Enfim, Daqui a pouco a IA vai conseguir imitar a voz da Scarlett. pode ser. Se é que já não consegue. Se é que já não Mas tem umas consegue, né? IAs que produzem música que elas Uhum. replicam a voz de cantores famosos, Pois é. né? Não há o que não haja, né? Então isso aqui é só uma questão de tempo da Scarlett Johansson ter a sua voz sintetizada aí também.
Essa tabela aqui, ela está fadada ao insucesso, porque quem assistir esse vídeo aqui daqui a uma semana, provavelmente vai falar, ih, tá velho. Se é que já não tá velho agora, na verdade já tá velho, porque o 4GP, o 4O já tem o 4O Canvas, e já tem um outro que eu não lembro o nome. Então isso aqui está mudando literalmente, está mudando semanalmente, né? Não é exagero falar que essas evoluções dos language models, que a evolução está indo muito rápido, né? E está indo muito rápido ao ponto de a gente não conseguir acompanhar quais variações a gente tem. Então, ainda o hegemônico ainda é o ChatGPT, o 4O atualmente, mas, enfim, como eu disse, semana que vem, se alguém estiver assistindo a aula no YouTube, vai ser outro modelo. Mas o que caracteriza o ChatGPT, o que impressiona é esse lado direito aqui, tá? Além, obviamente, do desenvolvimento vindo da Big Tech, né? Meta, Google, todas as grandes. A Apple lançou hoje o Apple Intelligence, hoje, literalmente, dia 26 de outubro de 2024. Eu não baixei no computador ainda, mas estou curioso para terminar a aula, vou baixar para ver como é que, se efetivamente eles inovaram em alguma coisa ou simplesmente implementaram o que a gente já tem da OpenAI. Mas o fato é que a Big Tech está envolvida, que é quem está empurrando o mundo hoje em termos de inovações tecnológicas, assim, na maior parte dos campos científicos, a gente está vendo a Big Tech envolvida hoje, seja em saúde, seja em transporte, seja em exploração espacial, enfim, em energia. E o que impressiona desses language models é esse canto direito aqui, que são os números de parâmetros, né? Então, assim, quando a gente tem uma regressão linear, se a gente for pensar numa regressão linear, a gente vai ter que estimar o beta zero, que a gente viu agora há pouco, na primeira parte da aula, a análise conjunta, né, conjoint analysis. A gente tinha que ali, para uma regressão, um cálculo de uma conjoint com três parâmetros ali, né, a gente tinha o beta zero, beta um para preço, beta 2 para tela, beta 3 para duração de bateria. A gente tinha quatro parâmetros que seriam estimados ali. Quatro. E durante muito tempo a ciência continua sendo feita, em muitos casos, com regressões lineares e resolvem o problema. E são eventualmente equações em que a gente tem 2, 3, 4, 10 parâmetros. Uma equação de 20 parâmetros é uma equação muito complexa, assim, tipo explicar PIB, por exemplo, vai ter muitos parâmetros. Mas muito parâmetro o que a gente estava acostumado em econometria era 15 parâmetros, 20 parâmetros. Vejam que aqui a gente tem 400 bilhões de parâmetros, 300 bilhões de parâmetros, né? O que são esses parâmetros? Na verdade, a figura de uma rede neural ou de um language model é baseado nisso aqui, tá? Que é uma rede neural em que a gente tem um input, a gente vai ter aqui hidden layers ou camadas escondidas, são chamadas escondidas, então a gente tem uma camada de entrada, uma camada de saída, e a gente tem as hidden layers que dão o nome de deep learning quando a gente tem várias dessas camadas aqui. O que uma rede neural faz então? Ela pega um input, então, por exemplo, o nosso texto. Então eu peço para revise o meu texto, por favor, e me dê opinião sobre melhorias do texto. A gente faz esse input aqui, ele transforma o nosso texto em vetores, então em números. Então qualquer tipo de texto que se entra aqui, não precisa ser texto, né? Pode ser áudio, pode ser vídeo, pode ser imagem estática, tudo isso é transformado num vetor numérico. E esse vetor numérico é um sinal que passa por cada camada dos neurônios aqui, em que cada neurônio faz uma transformação desse vetor numérico, passando o sinal para frente ou não. Então, aqui dentro de cada neurônio a gente tem aqueles parâmetros ali que são resultado, e que no resultado a gente tem esse número aqui de 405 bilhões, 340 bilhões, em que essas redes neurais aqui são gigantescas, com muitas camadas, com uma de entrada, uma de saída, mas com muitas camadas aqui intermediárias. E esse é o famoso Deep Learning, é daí que veio o nome dos Language Models, né? Bom, tudo bem. Essa parte técnica é a que nos interessa menos hoje, né? Por aqui nesse grupo. O que nos interessa mais é isso aqui, né? Quando é que a gente usa LLMs na pesquisa de marketing, né? Então, essa figurinha aqui eu peguei do livro do Malhotra, de graduação, assim, que vocês todos já conhecem, já viram alguma vez na vida, quem é de marketing. E esse aqui, o Malhotra fala sobre o processo de pesquisa em marketing, né? Ele fala que a gente primeiro define um problema, depois a gente pensa num plano de pesquisa. O plano seria o design, né, em inglês, assim. A gente vai, eu vou fazer uma etapa exploratória, uma etapa descritiva, uma etapa causal, ou como é que eu vou desenhar? Vai ter uma depois a outra?
qual o final de uma que vai gerar a outra, enfim, aqui a gente tem, então, o desenho de pesquisa. Depois eu vou escolher os métodos, né? Eu vou fazer a etapa quali, eu vou fazer uma entrevista em profundidade, na etapa quant eu vou fazer uma survey, numa etapa causal eu vou fazer um experimento. A gente seleciona a amostra, coleta dados, analisa, apresenta o resultado e, eventualmente, se tiver na indústria, toma uma decisão. Se tiver na academia, eventualmente a gente vai tentar publicar o artigo para ampliar a fronteira do conhecimento sobre sobre o tema que nos interessa, né? Aqui faltou, se a gente for pensar num sistema completo de pesquisa e marketing, faltou a revisão de literatura, né? Porque esse aqui é a fonte que eu peguei do Malhotra, ele está pensando mais sobre o aspecto metodológico, né? É, Em relação à literatura, e a constatação assim, é que a gente pode usar LLM para tudo. Em todas essas etapas a gente pode usar LLMs, né? E a área hoje está se deparando com um tremendo de um dilema assim sobre onde usar, como usar e qual a qualidade do uso se comparado ao que a gente normalmente faz antes dos LLMs, né? Então, por exemplo, eu dei essa aula aqui ano passado, já é o segundo ano que eu dou essa aula, e sobre como fazer revisão sistemática de literatura usando AI, né? Deixa eu colocar quem quiser ver a aula tá nesse QR Code aqui, mas eu posso copiar o link no chat aqui. Deixa eu colocar o link quem tiver interesse. É, é uma aula enorme. Quem quiser assistir, assista com velocidade 2. Não sei se a minha voz fica pior ainda na velocidade 2, mas o fato é que, mas o fato é que eu tentei nessa aula ela não foi feita a aula para o YouTube, tá? Foi uma aula da disciplina de teoria em marketing, em que eu tentei dar os principais passos assim que a gente pode usar hoje. Deixa eu só colocar o link no chat aqui. Tentei mostrar os principais passos que a gente pode executar hoje para poder fazer uma revisão sistemática de literatura usando diversos das aplicações e algoritmos que a gente tem hoje disponíveis no mercado para fazer revisão sistemática de literatura, tá? Então a gente tem um monte de possibilidades diferentes de softwares aqui que a gente tem para trabalhar com cada uma das etapas de uma revisão sistemática de literatura. Então, feito esse breve parênteses, né, a gente teria a revisão sistemática de literatura aqui como mais um estágio, e a gente tem um monte de softwares hoje que usam AI para essa finalidade. Então, sei lá, desde o SciSpace para fazer síntese, que talvez hoje seja um dos mais avançados, o Ryan para a gente poder sistematizar a busca e organizar o pensamento, o Meta-Knowledge para a bibliometria, que a gente viu na primeira parte da aula, o Research Rabbit, Litmaps e Connected Papers para descobrir papers novos. Todos esses aqui são muito bons para isso. E aí eu coloquei de propósito o ChatGPT, o Gemini aqui e o Copilot assim mais para fora, porque eles servem para tudo, na verdade, né? O Grammarly e o Language Tool para revisão de texto, mas eles servem para tudo. Então a gente tem assim hoje LLMs usado para isso aqui tudo, e a gente nota hoje que as primeiras tentativas que estão acontecendo para responder aquelas duas perguntas, no que os LLMs podem ajudar em pesquisa e se eles conseguem substituir seres humanos, a gente tem ainda um número relativamente limitado de papers que fizeram isso. Então aqui eu listei aqueles que na minha pesquisa até agora estão os mais que buscaram responder essas perguntas, tá? Eu vou destacar alguns aqui. Esse primeiro aqui, do Niro Aurora, ele é do Journal of Marketing. Não, ele foi colocado online agora, dia 9 de agosto, então ele tem um pouco mais do que 2, 3 meses aí online. E esse paper a gente vai usar daqui a pouquinho, assim, vou mostrar algumas coisas desse paper, porque ele nem está publicado ainda no Journal of Marketing, ele ainda está como uma edição especial, mas é um paper bem interessante, talvez o mais novo que a gente tenha na área, junto com esse paper aqui do Lee, que é um que trabalha com language models para fazer análise de percepção automatizada. Então a gente tem assim no Journal of Marketing, 2 no Marketing Science, a gente tem esse artigo aqui no Archive do Horton, que trabalha com a ideia do Homo silicus, que é pensar nos Large Language Models como agentes econômicos que tomam decisão. Esse aqui é um dos papers mais interessantes e
Todos eles são de 2023 ou de agora, tem poucos meses de vida, né? Quase todos são 2023 ou 2024, janeiro, maio de 2024, agosto de 2024. E esse aqui do James Brand, da Ayelet Israeli e do Donald Nguyen, a Ayelet lá da Harvard Business School. Esse paper aqui é o que a gente leu para o encontro de hoje, né? É um dos papers que a gente leu para a nossa disciplina, e é um dos primeiros que tentou fazer um apanhado mais amplo do uso de LLMs em marketing. Era, na verdade, até este aqui, que é o paper do Niraj Arora, eu acho que é ele. E esse paper aqui foi o que eu achei mais interessante até agora, né? Ele ainda está na versão de submissão, ele não foi ainda publicado no Journal of Marketing, já foi aceito, mas ainda não está numa edição formal do Journal of Marketing. Mas esse aqui eu achei o paper mais interessante, justamente porque ele tentou fazer um levantamento mais aprofundado sobre possibilidades dos LLMs em pesquisa, né? Então, o Aurora e colegas, então, a tabela está com essa marca aqui, gente, porque ele ainda está com aquele formato para peer reviewed, tá? Então, eu não tenho ainda a versão do journal, que é a versão limpinha, assim, ainda está a versão que foi aprovada recentemente. Mas então a gente vê, assim, por exemplo, né, que os LLMs podem, numa etapa exploratória, fazer entrevistas em profundidade, nos ajudar como, por exemplo, informantes de entrevistas em profundidade. Os LLMs podem nos servir como sujeitos para survey e podem também em pesquisas causais, como por exemplo A/B tests, assim, a gente pode fazer experimentos usando, criando conceitos, por exemplo, determinando características das amostras, criando respondentes sintéticos, que é uma coisa que a gente vai testar daqui a pouquinho, a gente vai praticar um pouco. A gente não vai criar respondentes sintéticos para pesquisa causais, mas a gente pode criar dados sintéticos propriamente ditos, e a gente pode criar efetivamente respondentes sintéticos criando personas e que vão assumir traços, na teoria, traços de personalidade, traços comportamentais semelhantes a humanos, né? Então, aqui a gente pode enxergar assim a fronteira de para onde a área está indo, né? E dentro dessa aplicação ainda restrita de LLMs na área, né? Essa tabela aqui é bem legal porque a Aurora, a Aurora e colegas, eles fizeram um levantamento e vejam que quando a gente vê essas tabelas de literatura, de revisão de literatura, normalmente elas têm dezenas de linhas. E aqui a gente está falando de uma tabela de revisão de LLM que tem meia dúzia de linhas aqui. Parte delas a gente já leu, né? O paper do Lee, que é o paper que está como leitura para a nossa aula de hoje, do Marketing Science, sobre percepção. O texto do Brand da Israeli foi esse que a gente leu para a aula sobre uma visão mais genérica de aplicação na pesquisa de marketing. O do Horton é aquele sobre economia, né? Se os LLMs conseguem funcionar como agentes econômicos. E esse paper aqui é bem interessante também, a simulação de comportamento humano. Então, a gente tem, na verdade, assim, uma literatura ainda muito nascente, de 2023 para cá, do ano passado para cá, e a gente está ainda engatinhando nessa área de LLMs. Então, dá para dizer que a gente está ainda no estágio muito, muito inicial do trabalho. Quem quiser fazer pergunta e tal, e quiser interromper, fica à vontade, ou então pode digitar no chat ali, eu estou com ele ligado. Se eu demorar para responder, grita aí que eu respondo, tá? Às vezes eu fico concentrado aqui na tela, não consigo prestar atenção com a mesma atenção aqui no chat. Então, assim, estamos num campo novo, tá? Se a gente for pensar um pouquinho mais especificamente sobre desenho de pesquisa, a gente tem o Aurora e colegas, eles delimitaram um fluxo inicial para como é que os LLMs podem ajudar em pesquisas quali e quant. Eu trouxe os dois esquemas assim, mas eu acho que vale a pena ler o paper, né? Porque ele traz assim, por exemplo, na parte de pesquisa quali, né? Então ele pode ajudar na avaliação de métodos, por exemplo, identificação de focus groups. Ele pode ajudar a montar roteiros semi-estruturados para entrevistas. Ele pode ajudar a identificar respondentes importantes ou respondentes-chave. Os LLMs podem gerar respostas sintéticas no processo de coleta de dados.
nos identificar, e aí na parte de análise de dados propriamente dita, a gente pode ainda ter um auxílio para tentar ajudar na codificação, na identificação de consolidação de insights ou de conclusões de pesquisa, eventualmente criar um repositório, enfim, diversas etapas de pesquisa que normalmente a gente observa, pesquisas que são recorrentes em trabalhos qualitativos, a gente pode ter LLMs ajudando em várias partes. Eles não colocaram em Research Question aqui, mas eu, sinceramente, eu acho que também é útil em Research Question. E aí, especialmente, eu diria talvez menos o ChatGPT, que ele é um pouco defasado na parte de treinamento dos dados, mas eu diria mais o Perplexity, que é uma LLM bem interessante, que eu acho que tem mais dados mais atualizados, que é um sistema de busca integrado com a LLM, acho que é mais rico e pode sim ser uma tremenda ferramenta também para melhoria e desenvolvimento de questões de pesquisa. O Vinícius está com a mão levantada aí, diga. Bom, professor, está me ouvindo bem? Está um pouco baixo para mim. Desculpa. Então, a minha dúvida seria se os dados sintéticos não reforçariam os vieses amostrais. Uhum. Boa pergunta. E, e como lidar com essas questões, Tá. dado que seria Aham. isso. Tá. É uma boa pergunta. A resposta objetiva é, em geral, sim. Dados sintéticos tendem a reproduzir. A gente vai daqui a pouco falar sobre dados sintéticos. Não chegamos lá ainda, mas já vou responder um pouco a pergunta, tá? Porque ela é interessante. Sim, dados sintéticos normalmente vão reproduzir determinados vieses dos dados que a gente tem, mas a gente tem formas de minorar esse problema e de tentar evitar que isso aconteça. Daqui a pouco, na hora que a gente começar, a gente vai fazer um exercício para gerar dados sintéticos, eu vou mostrar como é que a gente pode minorar isso aí. Você me lembra, por favor, Vinícius? Se eu não Claro, abordar esse tema, tá bom? claro. Muito obrigado, Então, professor. então aqui assim, a gente tem então os LLMs em pesquisas quali e de forma análoga a gente tem os LLMs em pesquisa quant. De novo, eles não colocaram aqui LLMs na questão de pesquisa e eu discordo. Acho que pode tranquilamente, opa, desculpa, eles podem tranquilamente servir para trabalhar as questões de pesquisa, a meu ver, tá? Não tem nenhum impeditivo para que isso ocorra. E a gente vai ter diversas possibilidades, assim, por exemplo, na criação do design de pesquisa. Então, vamos fazer uma survey, vamos fazer algum outro tipo de trabalho descritivo, vamos fazer algum tipo, durante o processo de survey, montagem do questionário, elaboração, melhoria do questionário, tudo isso a gente pode usar LLMs. A parte de respondentes, então, a gente tem vários testes nesses papers que eu mostrei agora nos últimos minutos, vários testes que já foram feitos. O grupo 1, né, que está com o grupo 2, né, que falou agora na primeira parte da aula que está com interesse em testar métodos de avaliação de mapa perceptual de marca e testar como é que humanos e LLMs reagem e se o resultado é comparável. Aqui é bem um exemplo, né, de criar respondentes sintéticos e tentar fazer esse processo acontecer. Então, isso aqui é hoje uma utilização muito forte de LLMs, especialmente porque aqui a gente está tendo os dados sintéticos sendo criados, né? Então, depois que os dados estão coletados, a parte de análise de dados está muito fácil hoje em dia, né? Se a gente nunca foi tão fácil. Se vocês estão desesperados com o processo de análise de dados nas suas teses e dissertações, podem ficar com vergonha, porque nunca foi tão fácil. Tá muito. Estou brincando, gente. Sempre é difícil, né? É claro, a gente está aprendendo coisas, sempre é difícil. É que, é que quem é mais velho sempre fala, na minha época era mais difícil. Isso é mania de velho, né? De falar que era mais difícil. Cada época tem os seus desafios e cada época tem as suas coisas legais. Mas, de fato, assim, os LLMs, os ChatGPTs da vida hoje, para análise de dados, eles estão muito, muito, muito interessantes. O problema maior e a grande dúvida que a gente tem em relação a LLMs é que a gente não pode confiar cegamente ainda, porque eles alucinam, né? Então, eu não confiaria jamais no LLM, no resultado puro, e eu vou mostrar para vocês na hora que a gente estiver rodando algumas coisas daqui a pouco, eu vou mostrar para vocês o que eu faria, não pegando o resultado puro e confiando nele cegamente. Eu pegaria o código em Python ou em R ou em outra linguagem
e rodaria o código eu mesmo para verificar se o que ele fez não foi uma alucinação e foi efetivamente algo reprodutível em termos de ciência aberta, tá? Então, eu acho que isso é parte assim de uma precaução que os autores têm que ter e é uma coisa importante para a gente ter em mente, porque a gente não pode confiar cegamente de jeito nenhum por conta dessa característica de alucinar. Então, assim, trazendo alguns exemplos desses papers assim que a gente que eu citei para vocês agora um pouco, esses que estão publicados aqui, eles trazem algumas simulações de surveys feitas por surveys com seres humanos, exatamente a mesma survey feita com respondentes sintéticos, né? Então a gente tem alguns resultados que são parecidos em várias dimensões, né? Então, por exemplo, esse paper aqui do Brand e colegas aqui da Harvard Business School, eles pesquisaram pasta de dente, pesquisaram novos pasta de dente com novos sabores. O que eles notaram? Em azul a gente tem as respostas humanas, e em cinza o GPT, que era na época o 3.5, que era um dos primeiros GPTs. A gente já tem GPTs mais avançados hoje, né? Ano passado para cá, né? Então a gente nota que há uma certa similaridade, mas quando a gente pensa em produtos mais exóticos, assim, por exemplo, eles fizeram uma simulação com pasta de dente com sabor de panqueca. Aí já deu, aí já quebrou o ChatGPT. Aí ele já não funciona direito. Então ele funciona para coisas que estão relativamente bem mapeadas, tipo uma, uma, uma pasta de dente com flúor, uma pasta de dente sabor morango, tá? Aí ok, ou canela, beleza. Já tem, funciona bem, vai em frente. Quando não tem, quando é alguma coisa muito nova, aparentemente, ano passado as coisas não funcionavam tão bem. Daqui a pouco eu vou mostrar mais outros exemplos, né? E uma das coisas que eles descobriram, aqui tem um outro exemplo também desse paper do Journal of Marketing agora que ainda está para ser publicado na versão impressa, né? Então a gente nota que o actual aqui são humanos, né? Uma survey que eles fizeram e o LLM-1 aqui é o modelo que eles calibraram. O que a gente nota, assim, é que a similaridade está se aproximando, né? E a gente nota também uma outra característica que é o seguinte: essas barras pretas, elas são barras que são um LLM com o que eles chamam de fine tuning. Não é a primeira versão que você aceita, você faz o fine tuning mexendo no prompt e trabalhando com o prompt para ele ser para ele errar menos ou como queiram acertar mais. Então a gente começa a ter a primeira tentativa, o que a gente está vendo na literatura é que a primeira tentativa o LLM do jeito que ele vem de fábrica, vamos chamar assim, do ChatGPT, se você faz um prompt normal para produtos normais, ele consegue, para aquela coisa que não sai muito do normal, ele consegue uma performance muito boa simulando humanos, assim, muito parecida. Mas quando pega coisas diferentes, assim, tipo essas aqui, sabores muito exóticos e tal, e aí a coisa começa a degringolar e ele começa a alucinar e dar resultados muito diferentes, né? Então, assim, quais são hoje os desafios e limitações que a gente está vendo em relação a LLMs, né? Primeiro, a gente tem, os LLMs estão tendo muita dificuldade em capturar o que a gente chama de heterogeneidade demográfica. Então, assim, qual que é, aqui, parte da pergunta que o Vinícius fez antes, tá? Pode ser respondida por essa questão aqui. Os dados que a gente tem, todo mundo sabe que os dados que estão disponíveis na internet, eles são hegemonicamente de países ricos, de língua inglesa, e eles representam um pouco o poder econômico e características sociodemográficas desses lugares mais ricos, né? Então, isso quer dizer que a gente vai ter, se a gente for pensar assim, quantos dados gerados por crianças africanas ou mulheres africanas, provavelmente tem muito, muito menos do que por homens brancos norte-americanos. Então, é um viés. Isso é um viés que a gente não consegue, então, capturar toda a heterogeneidade demográfica, porque o LLM, ele pode ser treinado com dados sintéticos, mas é muito difícil de você ter o mesmo volume de dados sintéticos com a mesma qualidade e que representem muito bem uma determinada população de interesse. Isso faz com que a gente tenha, então, uma característica de um melhor desempenho no que a gente chama de preferências médias do que por áreas específicas, né? Então isso vale tanto para, por exemplo, a pasta de dente que eu mostrei ali. Se for para escolher um sabor e responder pesquisas sobre determinados sabores,
Quando é uma coisa mais comum, mais corriqueira, o LLM vai performar melhor do que quando é uma coisa mais exótica, então, uma coisa muito específica. Então, vale para perfis demográficos, vale para questões de preferências de consumo, e o que a gente nota ainda é essa necessidade do que a gente chama de fine-tuning, né? Que é você fazer uma recalibragem, uma modificação. O tuning, se vocês puderem, assim, talvez uma metáfora para o fine-tuning, quem lembra de equalizador de música que tem aqueles graves e agudos, né? Que você vai mexendo, engenheiro de som trabalha muito com equalizador. Já viram mesa de som em show, né? Tem aquelas mesas gigantes, então tu vai ter 200 botõezinhos ali. Aquilo é o fine tuning, né? Você vai ter que regular características assim para ele funcionar melhor. Claro que no LLM o fine tuning não é mexer em botõezinhos, mas é em prompt, né? Então a gente vai ter que melhorar o prompt e melhorar a entrada de dados como exemplos. Então a gente vai precisar fazer fine tuning. E finalmente a gente tem um desempenho muito variável em termos de novos produtos e novas categorias de produtos que a gente não conhece ainda. Tá? Alguma pergunta, gente, até aqui? Eu iria passar agora para dados sintéticos. Sobre a LLM especificamente, que é a continuação, né? Na verdade, os dados sintéticos, os mais promissores hoje são criados por LLMs. A gente vai falar sobre isso. Alguma pergunta até aqui? Bray, ali no texto do Brand, o fine tuning que ele fez com o ChatGPT foi só analisando os dados e ajustando os prompts? Ou teve algum tipo de alimentação de dados mais brutos? Não lembro exatamente, Pedro, mas eu acho que foi Eu só também não, prompt. eu não entendi. Eu acho que foi só prompt, tá? Não lembro de cabeça, assim. Eu li já faz uma semana esse paper, eu não lembro desse detalhe específico, tá? Confesso que eu não lembro. Mas eu acredito ter sido só de prompt, tá? Porque eu não me lembro deles terem feito nenhum outro tipo de ingestão de dados novos, não. Acho que foi só prompt mesmo. No final, nos apêndices, eles colocaram os prompts que eles utilizaram, mas É, acho que tem os foi só prompts. Aham. prompt mesmo, não teve inserção É, não de teve inserção de base de dados, não. Foi só dados. prompt mesmo, né? Não, só Legal. prompt. Obrigado, Chay. Nada. Então, vamos lá. Então, o que são dados sintéticos, né? Bom, primeiro, obviamente, né, dados que são gerados artificialmente para uma finalidade que a gente precisa. O que eles têm como característica? Assim? A primeira ideia de dado sintético é que eles devem tentar preservar as relações dos dados originais, né? A gente usa aqui o termo estatístico, né, de relações estatísticas, mas na verdade você pode eventualmente, se você tem uma amostra muito pequena e não está preocupado com a estatística, não vou fazer porcentagem para 7 pessoas, né? Como às vezes a gente vê na televisão fazendo 70% das escolhas, tá? Mas foram 3 pessoas que votaram, tá? Então, às vezes acontece isso, assim, a gente vê na imprensa esse tipo de comparação. A gente não vai fazer percentual com 3, 4, 5, 20 pessoas, assim, em geral. A gente usa fração, mas e em alguns casos a gente vai estar preocupado com a questão bem pontual, com uma amostra muito pequenininha, em que não é exatamente a estatística, mas a opinião, a direção da opinião que vai nos interessar. Então, assim, a ideia aqui de preservar estatísticas reais é de preservar o comportamento, a opinião, a preferência, enfim, a variável que se queira trabalhar aqui, pensar em preservar aquela relação real que a gente tem, né? Uma outra preocupação grande é que a gente não vai ter nos dados sintéticos informações identificáveis da fonte. A gente pode eventualmente criar dados sintéticos do zero, mas vocês vão ver que, em geral, o que a gente vai tentar fazer é criar dados sintéticos que tenham características próximas de uma população real de interesse. Então, a gente vai tentar usar a população real de interesse, mas excluir qualquer tipo de informação que venha atrapalhar ou possibilitar a identificação dos dados originais das pessoas que geraram aqueles dados originais, né? E, finalmente, a gente tem um monte de usos hoje para AI, né? Enfim, para dados sintéticos, assim, aplicações de inteligência artificial de todo tipo, pesquisas de mercado, que é o que a gente está vendo nesses papers que eu mostrei mais no início da aula, mas ainda poucos, né? Poucos papers. A gente viu agora esse paper do Journal of Marketing que eu mostrei, que eles citaram 5, 6. O paper da Brand também cita não mais que 3 ou 4. Ano passado eram 3 ou 4, esse ano 5 ou 6. Ainda é um campo bem aberto de pesquisa, mas assim a coisa está indo rápida. Já tem o paper no Marketing Science agora, a última edição com o assunto. Na próxima do Journal of Marketing já vai ter outro. Então
enfim, a galera está correndo atrás, né, no mundo acadêmico para tentar responder essas questões, né? A dúvida, assim, por que que a gente usa, né? A gente falou o que que são, mas por que que a gente usa? Assim, tem muitos motivos, assim. Primeiro, grande motivo, privacidade. Assim, a gente teve um movimento, a gente está tendo um movimento muito grande no mundo, especialmente depois da Lei de Proteção de Dados Europeia em 2018, General Data, alguém me ajuda com a sigla G, eu sempre confundo com a nossa brasileira com a europeia, né? A nossa é a Lei LGP, Lei Geral de Lei Geral de Proteção de a Dados. nossa é A nossa. LGPD e a europeia é GP, General Protect, enfim, eu não lembro da sigla exatamente, aqui de cabeça. Mas a europeia é a mais conservadora, ela veio antes dos GDPR, Brei. GDPR, obrigado. Ela veio antes, Né? você fica pensando em GDPR, GDPR, né? General Protection Data Regulation, uma coisa assim. Então, a gente tem normalmente, como acontece, a Europa ela vem um pouco mais à frente em termos de regulação de direitos humanos, de questões mais avançadas de sustentabilidade, privacidade, esse tipo de coisa, em relação a Estados Unidos e o resto do mundo. E isso aconteceu, né? Mas no Brasil aconteceu com um pouco de atraso, mas aconteceu. E a gente está vendo cada vez mais assim preocupação muito grande com privacidade de dados. Segundo ponto, a questão de volume de dados, né? A gente tem um grande problema às vezes para conseguir a quantidade de dados necessários para rodar algumas coisas. Quem trabalha com machine learning certamente está se deparando com essa questão quando a gente precisa, por exemplo, de rodar um deep learning, né? Então, deep learning é um tipo de algoritmo bem fominha, no sentido assim de muito fominha por dados, precisa de muitos dados para poder rodar, e às vezes a gente não tem, seja porque a gente não tem acesso, seja porque os dados que a gente tem acesso acabaram. E aí você não conseguiu rodar o algoritmo suficientemente em termos de deixá-lo fazer aquele fine tuning que eu mostrei antes ali quando a gente falou de LLM. Pessoal, tem um monte de termo técnico. Se tiver alguma coisa esquisita, algum termo que vocês desconheçam, perguntem aí, tá? Ou no chat ou só falar aí que não tem problema nenhum. A ideia é fazer uma conversa mais interativa, não só um monólogo, tá? Outra questão, então, que a gente usa dados sintéticos é para fazer balanceamento quando a gente tem dados subrepresentados. Então, se a gente tem uma população que está subrepresentada, um grupo de clientes, consumidores, votantes, o que quer que seja, e a gente quer melhorar a representação, a gente pode usar dados sintéticos para isso também. Uma grande motivação é a redução de custo. Fazer uma survey é cara. Se a gente for pensar numa survey nacional, imagine assim, ó, o preço de uma pesquisa de intenção de voto para presidente, tá? No Brasil, assim, custa algumas poucas centenas de milhares de reais para fazer. É caro, é difícil, é demorado. Então é uma coisa que se a gente puder usar dado sintético, melhor, muito melhor do que usar seres humanos, né? Simulação de cenários raros, então tem determinadas situações que a gente não consegue, ou que não acontece com frequência, por exemplo, doenças raras, e aí você pode simular o que aconteceria com doenças raras, ou então, eventualmente, situações que acontecem muito pouco, né? Então dá para tentar usar dados simulados dados sintéticos para isso. Esse aqui é um ponto que é criticável, talvez, por algumas pessoas criticariam a redução de vieses, na medida em que, se a gente conseguir detectar os vieses ou é, características de vieses dos dados originais, talvez a gente consiga reduzir os dados sintéticos. Mas se a gente não consegue, não tem milagre. Dado sintético não resolve todos os problemas, né? E, finalmente, a acessibilidade, né, que é possibilitar que mais pessoas tenham acesso a um determinado tipo de dado que normalmente não é possível, não é acessível por algum motivo. Por exemplo, na área de saúde se fala muito em doenças raras, né? Então, quando você tem uma determinada doença que ela é mapeada em alguma parte do mundo com mais intensidade, né? Então, do que em outras partes, é muito comum acontecer isso. Tem determinadas doenças que incidem mais em locais frios e quentes. Então, isso quer dizer que os pesquisadores dos locais mais quentes jamais vão poder pesquisar, porque não tem dados que estão só nos locais mais frios do planeta? Não, pode usar dados sintéticos para simular aquilo ali e permitir
que se faça pesquisa também. Então, assim, a gente tem várias possibilidades de várias razões pelas quais a gente pode usar. Diga, Manu. Só ia fazer um link, professor, com as nossas leituras da aula de hoje, né? Só contextualizando, quem não faz parte da turma, a gente tinha 2 textos ali relacionados aos dados sintéticos, né? Previstos para hoje. E aí, sem dúvida, assim, fica bem evidente, né, os diversos benefícios. Então, essa questão da privacidade, que o professor estava explicando, acho que são dados também mais democráticos e mais flexíveis também, de certa forma, né? E um dos textos, ele sugere que os dados sintéticos, eles podem ser até melhores do que os dados reais, se bem utilizados, né, e bem construídos. E também que eles dependem muito da qualidade dos dados reais, né, Brei? Então, acho que essa também é uma reflexão interessante do quanto também nós, enquanto acadêmicos ou pesquisadores, temos que estar atentos à qualidade dos dados que nós vamos fornecer, né, para poder ter efetividade, né, nesse tipo de dado de forma complementar, né? Obrigado, Manu. Eu coloquei no chat ali 4 papers importantes sobre o tema de LLM e dados sintéticos, tá? Do Brand e colegas de 2024 e Aurora 2024 são sobre LLMs e o Jenkins e Savage sobre dados sintéticos, tá? Vou colocar um outro paper também que é bem legal sobre dados sintéticos, que é um paper que faz uma análise histórica de 30 anos do uso de dados sintéticos. Falo, pá, foi criado ontem, né? Não, não, tem 30 anos já que se usa dados sintéticos. Só que, na verdade, dá para dizer que, do jeito que a gente está vendo agora, é uma aplicação mais recente. Tá? O tipo de dado sintético que se usava há 30 anos atrás era um pouco diferente assim, do que a gente tem hoje. Tá? É, deixa eu ver se eu coloco. Tá, tem mais 2 papers que eu vou colocar também para quem está interessado no tema. Tá ali no chat também para quem tiver interessado. Então tem um monte de paper aí para vocês se divertirem, quem gosta do tema. Bom, continuando então, por que além de pensar o porquê, né, a gente tem que ter algumas precauções assim que a gente precisa adotar ao pensar em usar dados sintéticos. A primeira precaução que a gente tem que ter é garantir fidelidade em relação aos dados originais, né? Então, fidelidade é o quê? A gente vai ter que ter uma manutenção das propriedades dos dados originais. Se vocês quiserem usar o termo propriedades estatísticas, pode ser, mas se for uma amostra muito pequenininha, talvez a gente nem tenha uma quantidade suficiente para ter boas estatísticas sobre a amostra original. Eu estou usando a amostra aqui, sendo um pouco reducionista e abrangendo, inclusive, quem trabalha com pesquisa quali, que talvez não goste do termo amostra, que goste mais de pensar em termos de informantes, assim, informantes-chave, enfim. Mas aqui eu estou abrindo mão um pouco da questão do posicionamento epistemológico e focando mais numa parte positivista para ser um pouco mais pragmático, tá? Mas enfim, a gente pode então, a primeira preocupação que a gente tem que ter é essa de fidelidade ao conjunto original. O segundo é a questão de privacidade propriamente dita, porque a gente vai ter níveis de construção de dados sintéticos, eu vou mostrar daqui a pouco. A gente pode ter dados sintéticos que são parcialmente identificáveis, que os geradores ou as pessoas que geraram aqueles dados são parcialmente identificáveis, ou a amostra que gerou, ou situações em que a gente tem um total embaralhamento dos dados e a gente vai ter uma grande confidencialidade. Uma outra precaução, então, além da fidelidade ao conjunto original, em termos de características, são vieses, né? Porque uma coisa é eu garantir a fidelidade aos dados originais. A outra coisa é, os dados são fiéis, os dados sintéticos são fiéis aos originais. Só que os originais tinham vieses. Então, eventualmente, eu posso ter, sem saber, sabendo ou não, eu posso ter trazido problemas que vieram dos dados originais. Digamos que, e esse é um ponto que às vezes é bem difícil da gente detectar. Então imaginem assim que, eventualmente, imaginem, sei lá, que o governo brasileiro fez o censo e está usando é, parte dos dados do censo para coletar, para criar uma síntese de novos dados numa determinada região que os recenseadores não conseguiram visitar, por qualquer motivo. Imaginem, sei lá, uma favela muito violenta ou algum local muito distante, de difícil acesso.
Bom, pode ser que o dado que eu originei, o dado que eu estou usando para gerar um dado síntese de quem mora na favela, de quem mora numa região muito distante, ele tenha determinados vieses que não existem lá naquela determinada comunidade, por algum motivo geográfico, educacional, econômico, e sucessivamente. Então, a gente acaba sendo, a gente pode ser prejudicado ao criar uma síntese, né? Síntese é o nome de quando a gente cria dados sintéticos, né? A gente faz uma síntese. Então, a síntese, então a gente pode fazer uma síntese então que traga vieses sem a gente saber. E esse é um ponto bem problemático, que às vezes não é possível ter clareza nessa identificação. E finalmente, né, a tentativa de ter um equilíbrio entre a privacidade dos dados e a precisão, né? Então eu vou mostrar para vocês o que seria esse equilíbrio, tá? Por exemplo, essa figura que está num dos artigos que a gente leu nessa semana, né? Ela mostra do lado de cá, do lado esquerdo, são graus de identificação dos dados, tá? Então, do lado esquerdo aqui a gente vai ter, por exemplo, essa moça aqui, que é a Reni, o nome dela é Reni, a data de nascimento dela é 31 de janeiro, ela mora no número 28 da rua My Road, dadadada. Então a gente sabe exatamente o gênero, a idade, a data de nascimento, o endereço. A gente sabe um tipo de negócio aqui da empresa, por exemplo, que faz quebra-cabeças, é um tipo de empresa que faz manufatura de papel, tem 34 empregados e tem exatamente um orçamento de 398 mil. Então, esse é o exemplo assim, dos dados completamente identificáveis, né? Esses dados a gente pode embaralhar um pouco, e aqui, por exemplo, a gente pode esconder o nome, que muitas vezes é uma informação irrelevante, manter o gênero, mas a data de nascimento, ao invés da gente ter a data exata, a gente exclui mês e dia, a gente fica só com um ano, e ao invés de trabalhar com o endereço da casa da pessoa, a gente passa a trabalhar só com o setor censitário dela, que é o nosso CEP, o equivalente ao nosso CEP, né? E a mesma coisa vale para os empregados. Ao invés de ter exatamente a empresa com 34 empregados, a gente tem uma categoria de 30, 40 e por aí vai. E no lado direito aqui a gente tem o extremo, né, que são os dados completamente confidencializados. O que que acontece aqui com esses dados, né? A gente tem aquela mesma a Reni que a gente conhecia como uma mulher nascida em 31 de janeiro que morava lá na casa 28. Aqui a gente só sabe a cidade, a gente sabe só a faixa etária, não sabemos o nome, a empresa também, a gente não sabe muitas informações importantes. Então, assim, o que que acontece? Esse último item aqui que eu tinha mencionado no slide anterior, que é o equilíbrio entre privacidade e precisão, o que que acontece? Do lado de cá a gente tem uma mega precisão, mas nada de privacidade. Do lado de cá a gente tem total privacidade, mas baixíssima precisão. Então a gente vai estar lidando, quando a gente pensa em termos de síntese de dados, a gente vai estar lidando um pouco com esses dilemas aqui, de qual é o ponto médio ideal. Ou a gente vai estar mais para cá, ou a gente vai estar mais para cá. Então não é uma decisão muito simples e muito fácil de a gente resolver, né? Então, isso aqui significa que a gente tem que adotar determinados métodos ou critérios que a gente deve aplicar para poder escolher a melhor forma de fazer a síntese. De novo, síntese é o nome que a gente dá quando a gente cria dados sintéticos, tá? Então, quais são os principais critérios que a gente pode utilizar hoje? Peraí, alguém fez uma pergunta aqui. Um dos maiores pontos de desafio seja exatamente, Manu, encontrar esse ponto de equilíbrio é uma grande dúvida, tá? Por quê? Assim, primeiro, vamos lá, a gente vai ter a questão de complexidade dos dados. Então, é, por exemplo, o IBGE ele trabalha com diversas pesquisas, né? A gente no nosso grupo de pesquisa a gente usa muitos dados do IBGE. O censo ele é mais granular, ele é mais interessante, assim, sob o ponto de vista demográfico, mas ele é pior do que, por exemplo, a pesquisa de orçamentos familiares, a POF, se a gente for considerar dados econômicos, dados de consumos das famílias. A POF tem no nível de município, o censo tem no nível de setor censitário. Então, a complexidade vai dizer, então, uma pesquisa ela é mais complexa, mas ela não tem a informação que a gente quer. Aí você tem que usar uma técnica estatística para poder gerar o dado. Então você vai usar uma síntese para isso. Você pode usar, né? Ou alguma técnica estatística já conhecida. Outra questão é o fator de privacidade, né? Alguns casos, então no caso dessa informação dessa pesquisa que eu falei para vocês, né, a POF, pesquisa de orçamentos familiares, existe uma preocupação grande com privacidade, porque o questionário ele
ele, assim, disseca a vida de uma família, assim, em termos de consumo, em termos dos padrões de consumo. O questionário é muito detalhado, se vocês tiverem curiosidade de olhar. Ele é muito detalhado mesmo, assim, em características daquela de consumo familiar e individual. Então, assim, ele é extremamente invasivo em termos de privacidade, extremamente invasivo. Então, ele é bem preocupante sobre o ponto de vista de fidelidade, de privacidade, né? E aí, uma outra questão que vem junto com essa é qual o nível de fidelidade dos dados originais que eu preciso. Em alguns casos, eu vou precisar, por exemplo, se eu estou lidando com algum aspecto de uma doença, eu vou querer que haja uma fidelidade gigantesca. Se eu estou usando apenas para calibrar um algoritmo, para depois usar uma outra coisa, o algoritmo que eu estou trabalhando, aí já é muito menos ah, muito menos problemático que os dados sintéticos eles não sejam tão fiéis aos dados originais. Outra característica importante é o volume de dados requerido. Assim, a gente vai ver daqui a pouco, nós vamos praticar um exemplo, né? À medida em que você começa a expandir muito o volume de dados, você pode começar a criar tanto informações muito distantes das informações originais e, eventualmente, não ajudar tanto em variabilidade, em características que são importantes para você entender o fenômeno que você quer entender. Outro critério é que tipo de dado que a gente vai precisar. A gente quer um dado tabular, assim, que a gente vai ter números e texto, eventualmente, ou a gente precisa criar uma imagem, ou a gente precisa criar um texto. A gente vai ver daqui a pouquinho que tem algoritmos diferentes para os diferentes tipos de dados. Então, nem sempre a gente vai criar dados sintéticos usando apenas uma forma. A grande vantagem dos LLMs hoje é que eles conseguem, agora estou juntando essa parte da síntese de dados sintéticos aqui, a criação de dados sintéticos com a primeira parte da minha fala, né, sobre LLMs. A grande questão hoje é que os LLMs dão conta de fazer boa parte disso aqui, de trabalhar com diferentes formatos. Mas quem já criou imagens no ChatGPT, vocês provavelmente já viram que vários tipos de imagem, por exemplo, para criar pessoas, o ChatGPT é muito bom. Tem alguns GPTs muito bons, mas para criar imagens, assim, por exemplo, para aula, esquemas visuais, ele é muito ruim ainda. Ele faz umas imagens muito papagaiadas, assim, cheio de detalhe, é uma coisa muito elaborada. Então, a tecnologia ainda não está legal para fazer síntese de imagens, dependendo da finalidade que você tem em mente. Vou comentar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, tá? E finalmente, para poder, dependendo do tipo de dado que eu quero criar, dado sintético que eu quero criar, eu vou ter diferentes modelos disponíveis para poder fazer isso, tá? Eu citei aqui os Generative Adversary os Models, Networks, o Generative Adversarial Networks, são as redes neurais adversárias, os Variational Autoencoders e tem alguns métodos estatísticos também. Vamos ver os principais e depois a gente faz um exercício, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho de como é que diferentes tipos de algoritmos criam diferentes tipos de dados sintéticos, né? Então, por exemplo, aqui estão 5 dos principais. Não é uma lista exaustiva, existem outros, mas aqui eu diria que são os principais. Eu vou trazer um exemplo para cada, tá? Então, os GANs, né, as chamadas GANs, são um dos métodos mais avançados que a gente tem hoje. Eles são um algoritmo que eles criam uma competição entre um algoritmo gerador e um discriminador. Então, ele vai nos ajudar a criar dados sintéticos com alta fidelidade aos dados originais, especialmente quando a gente está falando de coisas complexas como uma imagem humana. Os Variational Autoencoders, eles são muito bons quando a gente quer manter a estrutura de dados originais. Então, por exemplo, para desenvolvimento de novos produtos, tem um paper que eu vou mostrar daqui a pouquinho, vocês vão ver que eles são muito bons assim para fazer esse tipo de novo produto a partir de um produto original. Então, ele preserva a estrutura. Os modelos estatísticos aqui, a gente está falando de coisas que já existiam antes do ChatGPT, então, na verdade, o que a gente vai pegar aqui são os dados estatísticos e manter aquelas relações estatísticas para os dados sintéticos, as distribuições estatísticas que já existiam nos dados originais. O SMOT é o que a gente chama de, ele vai tentar, ele funciona para quando a gente tem situações em que a gente tem classes desbalanceadas. Então, por exemplo, eu tenho poucas imagens radiológicas sobre uma doença rara. Então, eu posso criar novas formas daquela doença rara,
ou novas formas de um comportamento de um consumidor, um comportamento muito atípico de determinados consumidores. E, finalmente, modelos baseados em regras, assim, que a gente vai estabelecer passo a passo e vai tentar reproduzir utilizando essas regrinhas. Vamos ver um exemplo de cada, né? Então, as GANs, né, as Generative Adversarial Networks, então, elas fazem aquilo que eu disse que é uma competição, né, entre um gerador e um discriminador, e elas vão manter essa alta fidelidade. Então, essa é uma das áreas que mais avançou, assim. Se vocês pegarem as GANs mais antigas, assim, deixa eu tentar ver se eu pego alguma aqui para mostrar para vocês. GAN. Se vocês pegarem umas GANs de 2016, assim, 2014, as imagens eram horríveis. Assim, eram images, human faces. Olha aqui, ó, esse gráfico aqui mostra um pouquinho, não sei se dá para ver, mas aqui, esse 2014 ainda estava num nível assim que... Ah, 2014, né? Aí você vê essa de 2015 aqui, dá para ver que a coisa é meio artificial, é meio esquisita, assim. Agora a gente começa a chegar mais recentemente, assim, a gente começa a ter imagens que você não consegue distinguir bem se são imagens humanas, fotografias reais ou fotografias criadas, né? E ainda a gente consegue determinadas coisas, tipo mexer, criar o rosto, além de criar o rosto artificial, a gente consegue ainda mexer no rosto, criar com sorriso, com uma pessoa, enfim, você pode, expressões humanas típicas, assim, você consegue criar e mexer em rosto, mexer em sentimentos. Então, toda a parte de deepfake, né, que a gente está vendo cada vez mais, vai ver isso, especialmente no mundo da política, né? A deepfake ele tem muito de GANs, assim, então é um tipo de dado sintético que, infelizmente, a gente vai ver mais, cada vez mais em fake news, assim. Isso a gente já está vendo e vai ver cada vez mais, né? Então essa aqui é uma coisa bem desafiadora. Os, Ô, Brei, os... Oi, 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 eu mano. ia perguntar justamente sobre as deepfakes. Então, elas utilizam basicamente essa primeira categoria ali, as É, GANs. aham, as GANs, aham. Porque tem que ter alta fidelidade, né? Então tem umas deepfakes, assim, que são realmente incríveis, assim. Tem uma que é bem famosa, que é do Cruise, Tom Cruise, Tom Cruise? Como é que é o nome do Tom Cruise, hein? Tô vendo um pouco Hollywood. Tom Cruise, deepfake. Esse vídeo aqui viralizou, assim, porque o cara fez um Tom Cruise realístico, né? E isso aqui não é o Tom Cruise verdadeiro, tá? É um deepfake que o cara já conseguiu numa câmera. Veja, não dá para distinguir que não é o Tom Cruise, né? Deixa eu ver aqui tem umas imagens aqui. Aqui, ó. Acho que não dá para ouvir o áudio aí, mas enfim, pera aí. Pera aí. Eu acho que ele vai fazer assim na tela, assim, vocês vão ver. Pera aí. Ah, agora acho que vai dar para ver. Pera aí. Isso é o cara que criou, tá? Não é o Tom Cruise, assim, de verdade. Enfim, esse não foi o melhor vídeo, não, mas tem um vídeo que ele mostra, assim, ele passando a mão, assim, aí ele volta a ser ele e tal. Então é uma característica, assim, impressionante, assim, como já nível que se atingiu de dado sintético aqui nessa área, né? Tem um Então, que circulou bastante, só complementando, da Gisele aham, Bündchen. É como se ela estivesse fazendo uma ação para a Farm, aquela marca carioca, sabe, de roupas aham, femininas, aham. de uma promoção de malas, então, né, mas na verdade é um golpe. E ela Hum, tá, inclusive, semana passada até eu fui impactada no Instagram, ainda tá rodando ali. Alguém criou, né, a simulação da Gisele Bündchen estimulando ali para que as pessoas preencham o formulário para ganhar o prêmio, né, que na verdade não uhum, existe. uhum, Mas é muito real. legal. Os Variational Autoencoders, eles têm uma finalidade bem interessante, tá? Esse paper aqui do Marketing Science é um dos papers mais legais aqui. Eu assistia, na época, o Alex Burnap, que é o primeiro autor, ele fez um talk, na época ele estava desenvolvendo a pesquisa,
e ele é um cara da indústria automobilística, né? E ele estava falando como nesse paper, assim, o paper descreve como, acho que tem até aqui o paper. Quem quiser dar uma olhada, eu acho que eu salvei. Esse aqui, tá? Deixa eu colocar o link. Esse paper usa os Variational Autoencoders também e as GANs também, usa os dois. Mas assim, qual que é a ideia que está por trás desse paper aqui? A indústria automobilística, para lançar um modelo novo de carros, gasta bilhões de dólares com pesquisa, tá? Gasta bilhões de dólares. Então, assim, é muito caro para lançar um carro novo. Então, o que que ele pegou, o que que ele fez nessa pesquisa? Ele pegou carros bem-sucedidos, assim, carros que tinham vendido bem, e ele treinou um algoritmo para aprender as características daquele carro e gerar novas versões sintéticas a partir daquelas características, né? E aí ele foi e avaliou o nível de capacidade do algoritmo de acertar o quão bem-sucedidos seriam aqueles carros previstos, né? E aí tem umas coisas, eu me lembro que no Talk, assim, eu assisti uma coisa que eu achei super legal. Não sei se vocês conseguem ver, né? Mas os carros hoje, assim, SUVs, eles têm uma coisinha, assim, que é em cima do vidro traseiro, eles têm uma espécie de uma asazinha, assim. Todo carro hoje, ele sai de fábrica com esse troço aqui. Nessa apresentação, o Alex estava falando que eles não têm aquela coisinha que tem atrás no carro, não tem nenhuma finalidade é, é, aerodinâmica, nenhuma finalidade assim é, funcional para o carro. É simplesmente um atributo estético. Se você tirar aquilo ali, o carro não vende. Parece uma coisa meio esquisita. Ele é da indústria e ele falou isso várias vezes. Então, esse tipo de algoritmo cria dados sintéticos, então, identificando características, dá para ver que os dados que foram criados, todos eles tinham o tal do, não sei como é que chama isso, se é um aerofólio, é uma coisinha que fica atrás assim do carro, ali em cima do vidro traseiro, né? Eu nem sei o nome disso aí, mas enfim. Então, ele preserva a estrutura dos dados originais, então ele pegou os dados de carros bem-sucedidos, preserva a estrutura dos dados originais, e ele consegue gerar, então, carros reais de uma maneira compacta. Ele consegue gerar várias possibilidades de novos designs, então mantendo a estrutura daquilo que foi bem-sucedido. Então a ideia aqui é tentar usar bons modelos anteriores em termos de veículos que já foram best sellers, assim, né, que já venderam bem, para tentar gerar modelos novos sem passar por todo o processo de concepção grupos focais, entrevistas, toda a parte de arquitetônica, de design do carro, enfim. Então, tudo isso economiza bilhões de dólares para a indústria automotiva em termos de uso de criação de dados sintéticos, novos modelos, né? Como é que ocorre essa criação, né? A gente tem alguns jeitos diferentes de criar dados sintéticos usando os LLMs, né? É, eu estou pegando um exemplo do paper do Aurora, que é um paper que trabalha com a OpenAI como exemplo, né? Então, a gente pode ter diferentes inputs, assim. Então, por exemplo, a gente pode criar personas, que é algo que a gente está fazendo no nosso projeto principal do grupo de pesquisa, o Atlas de Oportunidades. Então, a gente está criando personas que representam empreendedores que querem uma recomendação de novo negócio. Então, a gente cria essas personas e aí no Python a gente vai criar determinados programas. Então, esse que é o prompt, a gente pode fazer um prompt, mexer no prompt em larga escala, né? Não precisa ser no Python obrigatoriamente, mas o Python dá mais capacidade de generalização para o trabalho, porque você consegue controlar um pouco mais o processo. Você desenvolve as questões a serem colocadas, os ajustes do modelo em termos de características. Então, isso aqui a gente está falando basicamente de engenharia de prompt, tá? Então, a gente está falando de engenharia de prompt e tentando fazer um prompt o mais preciso possível. A partir de um bom prompt que mescle essas características das pessoas e das questões, a gente teria uma mescla disso aí, de pessoas e questões, e uma, mandaria o prompt para a API, que é a interface que a gente tem para trabalhar com a OpenAI. Na OpenAI, essa interface aqui, a gente pode escolher diferentes interfaces. Então, a gente pode escolher diferentes modelos, né? Você não precisa trabalhar só com 4.0,
4O, não sei, os nomes da OpenAI são horríveis, né? Você pode trabalhar com diferentes modelos. Então você consegue fazer isso aqui e depois, com o resultado, você vai tentar fazer uma validação, uma checagem de validação. Então, vendo a qualidade desses dados sintéticos que voltaram. Então a gente vai ter, então, tem um processo basicamente de prompt e de qualificação de engenharia de prompt, uso de uma API do fornecedor, que em geral vai ser algum daqueles modelos de LLM que a gente viu no primeiro slide, e depois um processo de validação, então, e que a gente pode eventualmente usar aqui uma espécie de feedback aqui, em que a gente pode mexer nos prompts a partir dos resultados que a gente teve dessas rodadas cíclicas. Isso aqui faz o tuning, então, esse processo de volta faz o tuning e a gente vai melhorando a síntese a partir disso, tá? Então, esses dois primeiros exemplos são de LLMs, tá? A gente tem outros exemplos de criação de dados sintéticos. Os modelos estatísticos, então, que é um terceiro tipo de geração de dado sintético, ele é baseado em distribuições probabilísticas, então a gente vai tentar encontrar o que caracteriza o dado original, e a partir do dado original a gente vai tentar simplificar o dado para torná-lo menos complexo, e assim a gente vai conseguir, por exemplo, gerar dados como, por exemplo, salários. Então a gente pega um modelo estatístico, pega uma distribuição dos salários de uma empresa real e tenta fazer a inferência para gerar novos dados a partir dos dados reais. Então, esse é um processo que já existe há mais tempo, não é uma coisa super nova comparado com os anteriores. O SMOT, que é um tipo de técnica bem específica, tá, para quando a gente tem algum desbalanceamento de tipos de dados. Então, por exemplo, a gente tem uma característica de uma determinada população ou de uma determinada classe que é muito desbalanceada, alguma minoria, ou algum tipo de comportamento raro, ou algum tipo de característica muito, muito pouco observada. Então, isso aqui, normalmente o pessoal de medicina usa muito para diagnóstico médico, né, em que você vai tentar pegar, então, instâncias ou amostras de dados com pouca incidência e vai gerar novas amostras para tentar balancear aquela determinada classe que te interessa para ter um pouco mais de confiança ou de representatividade nos dados. Claro que aqui tem perigos, né? Porque a gente pode rodar os dados e eventualmente fazer isso aqui e a gente criar uma situação irreal, que na natureza não acontece. Mas para várias coisas isso aqui tem utilidade, especialmente, vamos pensar assim, na área de detecção de comportamentos ou detecção de doença. Eventualmente, se é alguma coisa muito rara, você tem muita dificuldade de treinar o algoritmo. Se você começa a ter situações assim que você consegue simular aquela característica com mais frequência, você consegue treinar um pouco melhor o algoritmo para ele conseguir captar aquele determinado comportamento. E o último tipo, são os modelos baseados em regras pré-definidas, a gente vai testar daqui a pouquinho, né? Por exemplo, dados de vendas. A gente pode inserir, por exemplo, algum fenômeno de sazonalidade. Por exemplo, o supermercado. O supermercado é localizado no litoral, então, de repente, no litoral vai ter uma sazonalidade de verão, porque as pessoas vão passar férias, aí vai vender mais. Então, você consegue criar aquilo ali para uma loja que está recém-inaugurando, supondo como é que serão as vendas daquela loja num determinado período sazonal. Então, você pode pegar as outras lojas da rede e fazer algum tipo de preparação, inserindo a futura sazonalidade antes dela ocorrer. Assim, você vai conseguir se preparar melhor, contratar gente, arrumar infraestrutura, energia, pessoal, estacionamento, enfim, tudo que é necessário para trabalhar com sazonalidade. Tá? Bom, perguntas até aqui? Vamos fazer um exercício então, para a gente praticar um pouquinho, ver como é que é na prática a questão de. Peraí, o Vinícius falou, professor, a técnica de SMOD pode ser útil para amostras geracionais de respondentes visando normalizar a distribuição dos dados. A SMOT não é usada principalmente para normalizar a distribuição, tá? Normalizar a distribuição, normalmente você vai tentar usando um modelo estatístico. Então, a gente tem técnicas de normalização que a gente vai utilizar mais essa técnica aqui. A SMOT ela tem essa finalidade bem específica de desbalanceamento entre classes, tá? A normalização de distribuição não quer dizer que seja desbalanceada. Então,
A SMOT não é tão usada para normalização, não, Vinícius. É mais para, eu diria que os modelos estatísticos são mais usados para isso, tá? Alguma outra pergunta antes da gente ir para os exercícios? Bom, eu vou copiar o link aqui do Colab, tá? Para você colocar no chat. Eu criei um, assim, agora a gente vai. Quem nunca usou Python ou R, talvez se assuste um pouquinho, tá? Mas eu queria que vocês confiassem, assim, de que Python não morde, não vai fazer mal a vocês, não vai entrar, não vai criar vírus no computador e ele não é difícil de entender, tá? Esse código, ele tem essa cara aqui, tá? Eu peguei esse código para a gente criar dado sintético a partir de um exemplo que vocês vão só ter que apertar play, tá? É muito simples, tá? Não tem nenhuma, vocês não precisam. Eu vou tentar. Quem não quem não está acostumado com linguagem de programação, eu vou explicar o que está acontecendo, tá? O que eu quero chamar a atenção? Eu peguei esse exemplo aqui de um post do Medium, tá? E o que a gente vai estar usando é Python e a gente vai estar usando uma biblioteca específica do Python, que é essa biblioteca aqui chamada Faker. Aqui tá ela, Faker, tá? Então, o que é essa biblioteca? Essa biblioteca ela é especializada em gerar dados falsos, dados sintéticos, tá? Dados falsos, fake data, eles chamam, né? O nome não é muito bonito, né? Porque ficou fake news, fake data, é sempre uma coisa meio pejorativa, mas assim, o objetivo aqui é que você possa ter vários recursos para poder facilmente criar dados sintéticos com base em algumas características aqui que a gente pode implementar e customizar. Obviamente, assim como tudo que tem no Python é gratuito, tá? É um pacote gratuito, então você tem que, depois que você instala o pacote, você tem várias coisas que você pode criar, tá? Então, por exemplo, você pode criar nomes falsos, endereços falsos, você pode criar texto falso em várias línguas, você pode criar localização, você pode mudar a localidade, por exemplo, criar nomes em japonês, nomes que são originalmente do Japão, que são normalmente de vários países. Você consegue criar vários tipos de dados diferentes, e-mail, documento, número de passaporte, tem um monte de coisas que você consegue criar. Eu não vou entrar na documentação dele, do Faker todo, tá? Porque não é o nosso objetivo aqui. Peraí, deixa eu ver se alguém fez uma pergunta aqui. Ah, tá. O Maurício ele mandou um post dizendo que você consegue gerar gerador de dados. Ah, legal, venda de supermercado. Na verdade, a gente vai trabalhar justamente venda de supermercado, tá? Uma venda simples, assim, um processo, um código bem simples que a gente vai usar. Mas essa aqui é a biblioteca, tá? Então, o que a gente vai fazer? Então, vocês conseguiram abrir? Teve alguém que teve dificuldade para abrir essa página? Conseguiram? Alguém pode me dar um ok se conseguiram? Show, beleza. O que é isso aqui, pessoal? Quem nunca viu isso aqui, tá? Isso aqui é um ambiente que chama Colab, é do Google, tá? Ele é um site que ele roda que a gente chama de notebooks, que são páginas que tem o código, a extensão, em vez de ser .doc do Word, né, do docx de Word, o XLS, isso aqui é um IPYNB, IPython Notebook, tá? Esse é o nome grande da história. Então são arquivos que misturam texto com código, então a gente consegue escrever em texto normal, como por exemplo aqui, e a gente consegue editar o texto, e a gente pode misturar com código e rodar código, criar texto, excluir texto. É uma forma muito interessante de colaborar. É como se fosse um Google Docs, sabe que todo mundo usa Google Docs, né? É um Google Docs ou Google Slides, só que para código, para Python, por exemplo. Dá para usar R também, outras linguagens. Então, assim, e é gratuito, né? Que é uma vantagem. Assim. Então, para poucos dados, ele roda muito bem. Primeira coisa, o que a gente vai fazer? A gente vai importar as bibliotecas que a gente precisa, tá? Então, a gente vai clicar play aqui e esse playzinho aqui, ele vai rodar, ele vai conectar ao servidor do Google aqui, e ele vai rodar o código. Vocês vão ver que
tem aqui import, import, import. Cada import desse aqui, eu estou importando uma biblioteca. Quando tem o Faker, eu tenho que ter um install, porque ele não está pré-instalado no Google. O Google só tem as bibliotecas mais habituais do Python, tem algumas que não são tão usadas. O Faker é uma biblioteca relativamente nova, não é tão usada, então ele tem que instalar. Então ele vai fazer um download e instalar. Eu prometo para vocês que não tem vírus, tá? Não tenho medo. Então ele está instalando aqui e pronto. Instalou o Faker aqui, successfully installed Faker. Conseguiram instalar? Rodar aqui esse primeiro código, no meu aqui demorou 29 segundos. Conseguiram? Fazer exercício Sim. assim, tem bastante gente na sala, né? Tem 25 pessoas, eu não sei se todo mundo vai conseguir aí, mas enfim, beleza. Então, tá. Então, o que que a gente vai fazer? Esse segundo conjunto de dados aqui, ele tem esse código aqui que é o seguinte, tá? Isso aqui, random seed, é como se fosse assim, o seed de semente, tá? É para dizer o seguinte, a gente vai começar a rodar isso aqui nesta posição, 42. É um número aleatório, poderia ser 1, poderia ser 1 milhão. O autor colocou 42, por qualquer motivo. Isso faz com que, se você rodar de novo, ele vai começar, se uma outra pessoa pegar esse código e rodar, a tendência é que ela consiga ter exatamente os mesmos resultados e não outros resultados aleatórios. Então eu espero que dê tudo certo, tá? Então a gente vai começar no mesmo ponto, seed, começar e fazer a mesma coisa com seed instance do fake para dizer que a gente está começando daquele ponto zero ali especificamente. Então a gente vai tentar criar agora a síntese de dados, de determinados dados, tá? Então o que que a gente vai fazer? Nós vamos primeiro criar um catálogo de produtos, então, em que a gente vai criar o que a gente chama em Python de um dicionário, tá? O que que é esse dicionário? Eu vou criar uma variável chamada produtos, e ela vai ser composta, essa variável produtos é um dicionário de frutas, vegetais, carnes, dairy, que é laticínios, né? E grãos, tá? Então eu vou ter aqui frutas, eu tenho aqui a fruta e o preço dela. A Apple, então, a maçã é 1,5, a banana é 75, a laranja é 1,2. Uhum. E aqui embaixo eu tenho vegetais, eu tenho cenoura, brócolis e por aí vai. Estão entendendo aqui? Muitos. Uhum. Ok? Então a gente está criando aqui os produtos do supermercado, tá? A gente está criando então os produtos aqui dos departamentos do supermercado. Frutas, vegetais, seriam uma espécie de as seções, né, dos supermercados, gôndolas, como queiram, assim, tá? Então vamos clicar aqui, pronto, criamos, tá? Se vocês quiserem checar se criou direitinho, vocês podem ir aqui nesse variables aqui e olhar produtos. Ele está aqui como dicionário, tá? Ele está aqui dicionário, Produtos. ele aparece aqui, tá? Como produtos, é um dicionário. Uhum. E aí vamos então fazer a nossa famosa síntese, né? Que vocês todos vieram aqui para criar dado sintético, então vamos lá, né? Uhum. Então vamos chegar ao ponto então. A gente vai criar então uma função que a gente vai chamar generate fake user, em que a gente vai criar então essa função que vai gerar falsos fake nomes, IDs dos clientes, IDs assim, imagine o número do cadastro que vocês têm no supermercado, data de nascimento e e-mail. Eu não fiz nenhum tipo de configuração adicional do Faker, assim, eu peguei só 4 variáveis, tá? Nome, ID, a identidade, a data de nascimento e o e-mail, mas assim, se vocês forem no Faker aqui, tem um monte de coisas, tá? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Isso aqui eu já tinha visto. Por exemplo, tu pode. Depois vocês podem dar uma navegada no Faker, tá? Ele tem um monte de coisas assim, deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, tá aqui, ó. Endereço, carro, banco, código de barra, cor, empresa, cartão de crédito, moeda, data e hora, emoji, ele gera emoji fake, gera arquivos fake, gera acho que essa aqui são coordenadas geográficas, internet, ISBN de livro, tipo de trabalho, passaporte, pessoa, número de telefone, profile, nem sei o que são todos, tá? E ele tem localizações para vários países diferentes, então vocês podem pegar
e mudar a localização, ó, ele vai criar nomes argentinos, nomes ingleses, nomes chilenos, nomes mexicanos, nomes e o resto, né? Passaporte e todo o resto, tá? Então, se você muda o locale, veja que tem quase o mundo inteiro aqui. Ele muda automaticamente os dados, tentando seguir as características daquela localidade que a gente escolheu. Então, vamos criar a função aqui, ponto. E agora sim, a gente vai finalmente criar, então, a gente criou a função, mas não criou os dados ainda, tá? Agora a gente vai criar a função, então. Então, cada transação que a gente vai fazer aqui, a gente vai criar um Transaction ID, que é o número da transação, o número de uma ID, não do cliente, mas é como se fosse uma nota fiscal, tá? Número da nota fiscal. Cada compra gera uma nota fiscal. Então, vai ser fake.uuid4. O número de itens, a gente pode criar números aleatórios, aqui a gente pode mexer nesses números aleatórios e criar quantos que a gente quiser. A gente pode pegar esse número de itens e aleatoriamente criar, então, para cada número aleatório que a gente gerar, criar uma categoria de produto comprado, o produto comprado, preço, o volume comprado, o preço total, que é o preço vezes o volume, e criar uma lista com os itens. Então, vamos fazer aqui. Vamos clicar aqui essa função para gerar. E agora a gente vai, então, criar, gerar as transações, então, para os usuários que a gente criou, as pessoas falsas que a gente criou. Então, vamos dar um OK. E, finalmente, aqui, desculpa, aqui ainda é a função generate fake data. Então, a gente vai criar a função para 100 usuários. Então, a gente vai criar 100 pessoas, 100 compras fictícias. É isso que a gente vai fazer, criar 100 compras fictícias e salvar num data frame, que é uma tabela de dados. Então, vamos criar 100 pessoas fictícias. E está aqui a nossa base. A Lisa Gaines fez 2 compras. A date of birth, nascimento dela, 2007. Tem gente que nasceu em 79. Aqui está o e-mail da Lisa Gaines. Aqui está a transaction date, a data e a hora da transação. Aqui está o ID, que seria o número de identificação da compra. A Lisa comprou frutas, banana, preço 75, comprou 10 bananas e o preço total foi 7,50. E aí a gente tem, então, uma lista então grande aqui de todas as compras. O Thomas Walker, veja que cada linha é um produto, né? É um número de referência, assim. Então a gente vai ter as primeiras linhas aqui. Ele já colocou as primeiras e as últimas linhas aqui da nossa base de dados. Tá? E aí vamos plotar, fazer gráficos para a gente ver como é que foram essas. A gente vai fazer um gráfico sobre preços de transação, um outro sobre preços por categoria, um outro preço por produto, um outro com o preço total, variações de preço ao longo do tempo, uma série temporal, e o outro por transações em cada uma das categorias dos departamentos do supermercado. Vou apertar aqui esse play, aí ele vai criar aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem aqui, primeiro, os preços, aqui uma distribuição de preços, né? Então, vamos olhar aqui a distribuição. Isso aqui é tudo dado falso, né, gente? Dado sintético. Então, a gente tem aqui a frequência, né? Então, por exemplo, duas unidades da moeda, dólares, real, enfim, a gente tem 180 compras de R$ 2. Claro que aqui, ó, 2, 3, 4, aqui a gente tem 50 centavos, então, de 50 e 50 centavos. Então, de 2 a 2,50 está aqui, de 2,49, de 2,50 a 3 está aqui, de 3 a 3,50 está aqui, de 3,50 a 4 está aqui, 4, 4,50, 5, 5,50, está de 50 e 50. Estão agrupados por 50 e 50. Então aqui a gente tem a quantidade de compras nesses valores, tá? Então é um histograma. Estão acompanhando? Sim. Aqui a gente tem a transação, então, de preços por categoria, né? Então, o que a gente nota? Qual que é a categoria mais cara? Qual que é a mais cara? Carne.
carne, porque o nosso dicionário criou essa situação, né? A gente colocou inicialmente as carnes como mais caras. Se a gente colocasse fake de carne mais barata, ele não vai fazer essa crítica. A síntese, lembra dos cuidados que a gente tem que ter, que a gente viu na parte teórica da aula? Aqui, a parte teórica está se verificando, né? A gente tem que ter fidelidade aos dados originais, né? A gente sabe que carne normalmente é mais barato. Então a gente tem, se vocês passarem o mouse aqui, vocês têm até a informação assim, ó, a carne, o valor mínimo de compra de uma carne foi 3, está aqui nessa parte de baixo. A gente tem a média, o primeiro quartil, 25% das compras foram até 4,50. A mediana foi $7. Então a mediana das compras foi $7. A gente tem o terceiro quartil, 75% das compras foram até $9. E a compra mais cara foi 12, então a gente tem todo esse box plot aqui que nos dá os dados. E dá para os grãos, para as frutas, os vegetais e para os laticínios aqui também. Tá? Então a gente tem essa relação entre preços, distribuição de preços, como é que foi já bonitinho, mostrando cada categoria, como é que foi a distribuição das vendas. A gente vê que tem muita distorção na carne, mais homogeneidade nos vegetais e por aí vai, né? Terceiro, opa, peraí, eu pulei gráfico aqui. Aqui a gente tem o preço total por produto. Reparem que tem produtos aqui que a gente não colocou no dicionário, ele criou. Então, tipo, crab, que é caranguejo, né? Então, o preço total de venda de caranguejo. Caranguejo caríssimo, né? O que mais? Shrimp, camarão, salmão, lamb, né? Lamb é o quê? Ovelha? Cordeiro. Cordeiro? Cordeiro, Eu não sei a não. diferença em português do que é cordeiro e ovelha, assim, mas enfim. Eu não Também não. sabe. Então, enfim. Então a gente tem o preço total aqui das vendas por diferentes tipos de produtos. Então, isso aqui tudo foi gerado, a gente criou um dicionário base e ele fez a extensão para outros produtos. Aqui está a distribuição de preços, né, de vendas por dias. Então a gente tem desde 4 de outubro até 28 de outubro. Então a gente teve aqui o que seriam as vendas desse mês, na verdade até do início do mês, né? Então a gente tem as datas aqui, 1º de outubro, e a gente pode então navegar aqui com o mouse e ver o total, o preço total em cada um dos dias aqui. Finalmente, a gente tem o número de transações por categoria. Então a gente vê aqui que o mais comprado é o quê? Laticínios, né? Laticínios, depois os grãos, depois a carne. Então, número de transações. Então, a gente vê que o preço médio de carnes é maior, mas a gente tem mais transações de laticínios e um pouco menos de frutas. Então assim, aqui o que a gente fez? A primeira parte do exercício, então, foi criar esses dados, então, usando uma biblioteca do Python, gratuita, em que a gente criou um dicionário inicial relativamente simples. Cadê? Deixa eu voltar para o dicionário, está aqui. A gente definiu um dicionário inicial, tá? E aí, a partir desse dicionário inicial, a biblioteca Faker criou outros tipos de frutas, vegetais, de carnes e, salvo engano, ele acho que criou outros tipos ou não? Foi só do dicionário? Agora eu estou na dúvida. Fiz essa checagem. Talvez tenha sido só do dicionário, os produtos. Mas eles têm, a biblioteca ela tem um algoritmo para poder fazer outros tipos, para poder criar outros tipos, caso a gente queira. Tá? Então a gente criou um dicionário com as características dos dados originais. Então, aí uma pergunta que vocês poderiam fazer, tá, ao invés de criar os dados originais, eu poderia ter já fornecido dados originais? A resposta é sim. A gente criou aqui simplesmente por uma questão de para eu não pegar um dado que eu já tenho coletado e colocar aqui, o que provavelmente invadiria a privacidade de alguém, eu achei melhor fazer um exercício criando do zero, fazendo a síntese, né? Ou seja, criar um dado sintético do zero para vocês verem como seria. Mas tranquilamente a gente poderia pegar essa base de dados, uma base real. Tá? Então, assim, isso aqui, digamos, seria assim, o primeiro estágio de criação de dados sintéticos. Tá? O que a gente pode fazer agora? A gente pode sair, a gente pode fazer um caminho assim de expandir isso aqui. A gente tem 100 observações ali, ou 300 observações, uma coisa assim, e de repente, eu preciso de 10 mil ou de 100 mil.
como é que eu faço? Eu vou esperar eu ter 100 mil compras para eu poder treinar o meu algoritmo do supermercado, ou eu vou tentar, ou eu posso criar dado sintético para simular 100 mil clientes, 1 milhão de clientes. Vamos simular. Então, o que a gente vai fazer agora? A segunda parte, nós vamos rodar no ChatGPT. Tá? Então, a gente vai multiplicar os dados sintéticos mantendo as propriedades originais. Então, agora a gente vai criar dados sintéticos, tendo aquele cuidado, lembra os cuidados que a gente tem que ter de manter, né? Então, vamos tentar criar mais 10 mil transações diferentes, então, tá? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou copiar no chat aqui para quem não está com os slides, tá? Eu vou copiar no chat, aí fica mais fácil para vocês copiarem e fazer os prompts. Eu suponho que todo mundo já use ChatGPT ou alguma coisa semelhante, mas enfim, não necessariamente é verdadeiro, né? Então vocês vão fazer o seguinte, então, a gente vai abrir o ChatGPT e vai criar um prompt. Deixa eu abrir aqui o ChatGPT. Então vamos abrir o ChatGPT e vamos começar então com o. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa. A gente não salvou. A gente não salvou esse arquivo. Deixa eu ver Deixa eu ver se a gente pode salvar esse DF aqui. Como é que tá o nome dele? Esqueci de salvar. São 100 clientes que a gente criou com 873 transações, né? Então vamos salvar isso aqui. Fake data, o DF, então vamos salvar. Se vocês quiserem, tá? Vocês podem abrir o Gemini aqui, que ele facilita bastante, tá? Então você pode fazer assim, save the DF as, vou colocar o nome do arquivo aqui, sample, não, synthetic grocery data. Ele vai salvar então com esse nome aqui. Aí o código é df to CSV, é só isso aqui, ó. Vocês podem copiar isso aqui, eu vou colocar ali no chat. Peraí, copy. Pronto, salvou. Vou colocar no chat ali para quem quiser copiar, tá? E aí vocês vão ter o arquivo salvo, que vai ter essa cara aqui, que é o arquivo que eu coloquei no chat agora. Se vocês quiserem, dá para quem não conseguiu fazer esse passo aqui, pode ir direto no chat GPT e só baixar o CSV que eu criei, que é exatamente a base de dados que a gente criou ali, tá? Synthetic Grocery Data. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou subir o arquivo, fazer um upload do meu computador, Synthetic Grocery Data, e vou fazer o prompt agora, que é o prompt número 1 ali. Que é aquele. O prompt vai ser create 10,000 more fake transactions following the same statistical patterns of the attached dataset. Save in a CSV file. Então eu estou pedindo para ele criar mais 10 mil transações. Ele criou, eu já tinha criado aquelas 800 ali. Estou pedindo 10 mil, poderia ser 100 mil, 1 milhão, 20 milhões, bilhões, enfim. Aqui o fake data, a gente pode criar o quanto que a gente quiser, seguindo os mesmos padrões estatísticos. Eu poderia falar em português isso também, tá, gente? Eu às vezes uso mais o inglês porque ele é treinado mais com dados, o ChatGPT é treinado mais com dados em inglês, então, em geral, a gente erra menos quando faz em inglês. Mas poderia ser em português também. E depois pedir para ele salvar
um CSV chamado sample amostra 10.000.csv. Então eu estou criando 10.000 amostras adicionais ao dado fake que eu já criei, é mais fake ainda agora, né? Ao dado sintético. Eu criei primeiro o dado sintético, algumas menos de 1.000, agora eu estou criando 10.000 seguindo os mesmos padrões. Vou fazer o prompt, ele já abriu aqui o dado, já reconheceu o arquivo original e está trabalhando. O que vocês vão reparar? E aqui está uma coisa bem importante, tá? No ChatGPT, ele tem essa coisa aqui do Always Show Details, tá? Quando a gente coloca Always Show Details, ele mostra para a gente o código Python que ele está usando. Eu acho fundamental vocês fazerem isso, porque assim vocês vão ter um controle de qualidade. Se vocês fecharem isso aqui, ele não mostrar os detalhes, vocês vão ter que confiar no ChatGPT cegamente, o que eu não recomendo de jeito nenhum, porque ele pode alucinar no meio do caminho. Então, assim, por que eu recomendo isso? Porque você pode, desse jeito, conferir a base de dados que ele abriu. Ele já tirou aqui os dados estatísticos, então ele fez a contagem, tirou a média, o desvio padrão, o valor mínimo, o máximo, os quartis aqui, o valor mínimo e máximo. Ele viu as variáveis incluídas, fez uma análise aqui uma análise exploratória bem singela que a gente pode usar. Por exemplo, ele viu que os preços variam de 50 centavos a 12 e que a média é em torno de 2,86. Então, isso aqui tudo a gente pode conferir para ver se os dados estão fidedignos, tá? Então, ele vai criar a transação, ele importou a biblioteca Faker, a mesma que a gente está utilizando, tá? Vejam que aqui ele criou o número de transações de 10.000, porque o meu prompt dizia isso. Todo mundo que está acompanhando até aqui? Meu prompt pedia 10.000 transações. E ele foi e fez a mesma coisa que a gente tinha feito anteriormente aqui no Colab, ele fez aqui internamente dentro do ChatGPT. Se vocês tivessem fechado isso aqui, vocês não saberiam o que estava acontecendo, que é exatamente o que a gente fez no Colab. Ele está fazendo exatamente. Eu quis mostrar isso aqui aberto para vocês verem que o ChatGPT trabalha com a mesma lógica que a gente trabalha ali, usando um código em Python, criando uma função, estabelecendo o número de observações e gerando os produtos. O que tem de importante, então? Se vocês observarem aqui que os dados sintéticos estão sendo criados, eles estão sendo criados, a data, transação, produto, categoria, ele está criando dentro de o que ele chama de reasonable bounds, ou seja, limites razoáveis. O que são os limites razoáveis? Lembram que a informação verdadeira, entre aspas, né? A nossa síntese primeira era de 50 centavos a 12, não tinha nenhuma compra acima disso, então ele manteve. Ele usou, então, para criar os dados, então, de 5 a 12. Outra coisa importante, se vocês olharem aqui o preço, por exemplo, todos aqui são random, eles estão criando preços aleatórios, usando como base a média de preços que a gente usou e o desvio padrão, standard deviation. Então, todos os preços que a gente está criando aqui, os 10.000, eles vão ser aleatórios, com base na média e no desvio padrão da base original. Entenderam? Como ele está mantendo as propriedades originais. Se você fecha o ChatGPT e não vê isso aqui, você não tem como saber que ele está usando critérios estatísticos já dos dados originais. No nosso caso, eram dados sintéticos, a gente criou. Mas a gente poderia ter dado, eventualmente, a gente poderia ter colocado dados que a gente já tinha, verdadeiros, de seres humanos ali. Então a gente faria a mesma coisa aqui no ChatGPT, por exemplo, tá? Então a gente aqui tem, e aí ele criou aqui, então, criou os dados, então, usando a biblioteca Fake, né? Nome, a transação, a data de nascimento, o e-mail, o horário e dia e hora, o tipo de produto, tipo de categoria. E aí gerou o sample 100.000 aqui que vocês podem baixar aqui. Então eu vou baixar o arquivo e pronto. E agora o que a gente vai fazer? Agora vamos analisar as características, então. Vamos no exercício aqui e vamos pegar, então. O segundo passo foi salvar, tá? Vocês já salvaram aí no computador, no diretório qualquer, os dados criados, 10.000?
Então agora a gente vai fazer o upload dos dois arquivos e digitar esse prompt aqui, ó. Make a comparison, make a table comparing the descriptive statistics of both datasets. Copiem o prompt inteiro, esse prompt inteiro aqui, ó. Copiem ele inteiro. ChatGPT. Vamos colocar o prompt, copiar ele inteiro. E vou subir os dois arquivos que a gente salvou no computador. O sample, o grocery, e o outro que foi o sample 10.000. Então, o que que a gente pediu aqui? Para ele fazer uma tabela comparativa com as estatísticas descritivas de ambos os arquivos. Chame o arquivo original de 100 e o artigo criado de 10K, de 10.000. Mostre as mesmas colunas e variáveis lado a lado. Qual que é a nossa expectativa aqui? Que os resultados sejam similares, porque a gente criou usando as mesmas propriedades estatísticas. Vocês concordam? Então vamos torcer para dar tudo certo. Não passar vergonha ao vivo aqui. Sempre é possível, né? Ao vivo o negócio já é... Então o que que a gente tem aqui? Price 100, volume 100, total price 100, price K. Então a gente tem aqui, por exemplo, a média do preço 2,85, a média do total price 100, total price, peraí, price 100, price 10K. 2,85 para 3,05. O desvio padrão 2,55, 2,16. Vejam que não é exatamente igual, né? O mínimo foi idêntico, 0,5. O primeiro quartil 1,3, aqui foi 1,007. Não é exatamente idêntico, mas ele manteve as propriedades em termos de dispersão. Para a gente checar o quão bom tá, porque é muito ruim olhar numa tabela, vamos fazer mais um prompt. Vamos pedir, então, para a gente testar se a base sintética segue os mesmos padrões, digite esse prompt aqui. Plot the proportions of each quantitative variable side by side. Então vamos pedir para ele plotar para a gente criar gráficos, as variáveis das duas bases, de 100 amostras e com 10.000 amostras. De novo, importante olhar no ChatGPT, os datasets, um é o 100 e o outro é o 10K, então ele salvou, por enquanto está tudo ok. Ele está buscando os dados originais, as duas bases de dados e vai plotar. Tem alguém que não está acompanhando aí? Ó, que coisa linda. Eu não consegui gerar o meu GPT. O meu também não deu um erro. Ele não gerou esse volume de dados muito grande. Enfim, bloqueou. Botei 2 vezes a tabela, agora ele disse que estourou o limite diário para anexos. Pode ser. O meu A minha também. versão é apaga, tá? Pode ser que É. tenha essa questão. Então aqui a gente tem em laranja claro, a gente tem a base original, que é o dado sintético original, e laranja escuro, a base sintética expandida, com 10.000 observações. O que vocês observam em termos de proporções, de preço, de volume de compra e de preço total? Muito parecido, né? Bem semelhante. Então imagine assim, se a gente tivesse Mesma coisa. isso, praticamente a mesma coisa, assim, propriedades estatísticas originais mantidas. Então, vamos fazer então agora o último teste. Vamos pegar agora o último prompt aqui, e vamos pedir para ele fazer um histograma lado a lado com a proporção comparativa de cada categoria de produto comprada no supermercado. Vou copiar isso aqui e fazer o prompt, o quinto item do prompt ali. Faça um histograma lado a lado com a proporção, comparando a proporção. De novo, pessoal, recomendo fortemente que usem o código aqui em Python para vocês conferirem se tudo que está sendo feito. Então aqui a gente tem as
os dados originais e os dados sintéticos. Na verdade, os originais já eram sintéticos, né? Mas a gente poderia ter usado dados originais do supermercado mesmo, né? Ele chamou de original e de sintético ali, a base de dados pequena. E aqui tá a nossa lindeza aqui. O que vocês acham? Tá bom? Não tá? Nossa síntese tá boa ou não tá? Coisa linda, né? Então aqui está a nossa amostra com 100 casos, que acho que na verdade não são 100 casos, um pouco mais. E a gente tem a outra com 10 mil casos. Vejam que assim, a distância é relativamente pequena de algumas coisas que a gente pode corrigir eventualmente, mas no fundo dá para ver que as proporções estão mantidas mais ou menos fidedignas aos dados originais. Enfim, então fizemos o exercício então na parte 1, criamos dados sintéticos e depois criamos dois dados sintéticos, dois conjuntos, mas a gente poderia na parte 1 usar dados reais e usar a parte 2 para expandir os dados reais e criar muito mais amostras se a gente quisesse, né? Então, enfim, vamos para concluir então nosso encontro de hoje, né? Quais são os desafios e o futuro aí que a gente enxerga para os dados sintéticos, né? Bom, a primeira é a questão das técnicas de geração de dados sintéticos. A gente está vendo, né, aquele paper que eu mostrei da Marketing Science do Alex Burnap ali, é um exemplo, né? Um paper super novo, 2023, eu acho. Esse aqui, 2023, exatamente. Então a gente está vendo um tipo de aplicação assim, de dado sintético para uma coisa muito legal que é design de produto, né? Então, enfim, a gente vê que é super promissor assim, sob o ponto de vista de aplicações, né? Uma questão importante é a questão de regulamentação, porque como a gente está falando de síntese, né? Quando a gente está falando de síntese, a gente está falando de algo que não está ainda regulamentado e que nós não temos ainda clareza a respeito dos limites de inteligência artificial para esse tipo de aplicação. Então a gente é algo que ainda que ainda está sob discussão e que provavelmente não virá do Brasil essa iniciativa. Se a gente seguir o que aconteceu nos outros avanços tecnológicos, a gente acaba seguindo o que a Europa faz eventualmente, a gente adapta aqui para as nossas normas e acaba implementando. Também não acho que virá dos Estados Unidos, que isso virá, essa regulamentação virá dos Estados Unidos, uma característica de eles são mais liberais nesse ponto, então a gente não tem muita clareza sobre isso ainda. Uma outra questão super importante é a utilidade versus a privacidade, né? Então, a gente trabalhou aqui nos dois exercícios com dados 100% sintéticos que a gente criou, mas a gente poderia tranquilamente ter usado dados reais e aí ter escolhido o nível de síntese que a gente queria utilizar. Uma síntese mais próxima da realidade, o que provavelmente manteria alguns traços originais dos dados e, portanto, atrapalharia não, facilitaria a privacidade, facilitaria a identificação das pessoas, então que é algo que a gente não quer, dos consumidores, empresas, enfim, não precisa ser só pessoa, né? Mas cada vez que a gente mascara os dados, a gente perde utilidade, né? Então é uma troca, é um trade-off entre utilidade e privacidade. E finalmente, algo que deve acontecer é uma democratização de inteligência artificial com dados sintéticos, né? A gente está vendo isso cada vez mais. A gente está vendo a indústria de carros autodirigíveis fazendo isso, né? Então, por exemplo, a Waymo, lá que tem carros em São Francisco já funcionando com carros sem motorista, táxis sem motorista, já estão funcionando em algumas cidades do mundo, não muitas, mas já estão usando dado sintético para poder fazer o treinamento, porque coletar dado real de rodovia é muito trabalhoso, é muito custoso, é muito demorado. Então, estão usando cada vez mais técnicas de síntese para poder gerar dados sintéticos. E eu acho que é isso, então. A gente fecha hoje a nossa aula 8. Temos aí umas 25 pessoas na sala. Bem-vindos aí para quem... Espero que tenha sido útil para quem veio assistir a segunda parte. E para a nossa turma de sempre aí, o pessoal que é titular, matriculado, dúvidas, pessoal? Deixa eu parar o compartilhamento aqui. Alguém conseguiram rodar tudo?
Peraí, como podemos ter acesso à gravação da aula? Eu vou colocar no YouTube, Vinícius. Tem um canal no YouTube que nada profissional, não sou influenciador, muito menos YouTuber. É tudo tosco, mas costuma ajudar. A Brei, posso Alina te está fazer uma fazendo pergunta? Oi, Carla, tudo bom? Oi, desculpa, gente, que eu tô sem câmera, tô no computador sem câmera. Boa tarde para todo mundo. Muito obrigada, Brei, pela tua generosidade aí em mostrar. Eu compartilhei todo esse código. Eu baixei, já mandei para os meninos do laboratório aqui para eles rodarem também. Achei muito legal o pacote. Mas eu fiquei me perguntando, e eu não sei se essa discussão está em algum lugar, né, sobre fake data não revelado num artigo e o fato de Uhum, alguém utilizar um fake data para gerar como se fosse evidência, né, uhum, científica, porque do uhum, ponto de vista estatístico é bastante possível, né? E uhum. eu não sei se tu está acompanhando essa discussão em algum lugar. Assim, Carla, obrigado pela pergunta. A fake data, fake data nesse nível que a gente está trabalhando, assim, eu não vi nenhuma discussão ainda formal, tá? Mas assim, certamente qualquer tipo de fraude de dados, ela implica necessariamente em problemas éticos e, consequentemente, problemas para o pesquisador, para a pessoa, né? E para a instituição eventualmente. A gente teve agora esse caso que teve uma gigantesca repercussão pública da Francesca, como é que é o sobrenome dela, gente? Professora de Harvard, da Harvard Business School, Francesca Gino, a italiana, que foi descoberto e foi provado que ela tinha gerado dados falsificados, e quem provou foi um grupo de 3 pesquisadores de marketing muito conhecidos que criaram um site chamado Data Colada, e que eles pegam várias pesquisas e reanalisam os dados para, especialmente pesquisas que têm dados assim, resultados um pouco inesperados, contraintuitivos, que é muito comum em marketing assim. Às vezes, quase que a gente acha que para poder publicar tem que ter dado contraintuitivo, assim, porque se é uma coisa esperada, parece que você não consegue publicar. Em muitos casos, na área de consumer behavior, né? E ela os pesquisadores identificaram que ela tinha fraudado dados, e isso aí gerou para ela simplesmente a perda do emprego e da reputação pública dela, de forma assim muito, muito pesada, né? Então, isso é uma coisa que não se deve fazer de forma alguma, porque eu sempre brinco com os meus orientandos. Brinco não, na verdade, eu chamo a atenção dos meus orientandos. A gente demora décadas para construir a reputação e a gente pode destruí-la com um ato ruim, assim, na academia. A academia é muito pequena, mundo afora, e a gente tem que ter muito cuidado, porque, olha, é muito difícil construir uma reputação acadêmica boa e é muito fácil destruí-la, né? Então, Carla, acho que o ponto principal é que a gente não tem tanta clareza e não deve, de forma alguma, criar dados sintéticos sem avisar, sem informar. Como é que se faz isso? Os bons journals, então, por exemplo, quando você submete um paper no Journal of Marketing, assim como a maioria dos journals hoje já deve estar fazendo, obviamente eu conheço poucos, assim, a gente não submete paper toda hora, né? É, mas no Journal of Marketing, por exemplo, já tem um campo lá que pergunta se você usou AI em algum momento da tua pesquisa. O AI, ele usa especificamente AI, tá? Então, ali não tá, obviamente, a coisa do dado sintético, né, se for gerado com AI, você naturalmente já vai ter que informar, porque hoje os journals todos estão te perguntando se você usou AI para alguma coisa, inclusive para escrever, para analisar ou para qualquer outra parte da pesquisa. Se não foi via AI, foi usando algum modelo estatístico tradicional, isso já está embutido há muito tempo nos códigos de ética dos journals, em que você tem que reportar qualquer tipo de problema ou de ação desse tipo. Então, eu duvido que algum journal não tenha na sua política editorial ou na sua própria política ou na da editora que, tipo a Elsevier, ou as grandes editoras internacionais, eu duvido que elas não que tem alguma delas que já não embute dentro da política editorial essa questão de ética. Então, o resumo curto para essa para tua o resumo curto para uma resposta longa é: se você usou de alguma maneira, informe, e antes de usar, para não ter surpresas de ter o teu artigo retratado ou retirado depois de publicado, veja a política editorial, se ela permite isso.
Não arrisque para depois ver o que que dá, porque você pode ter repercussões muito ruins para a tua trajetória de publicação e para a tua própria reputação acadêmica. Ok? Alguma outra pergunta, pessoal? Beleza. Então, gente, eu vou parar aqui a gravação, agradecer a vocês todos, então, e eu vou colocar o vídeo no YouTube depois, tá? É só procurar ali Vinícius Bray, YouTube, dados sintéticos, vai aparecer, tá joia? Então, pessoal que está matriculado, semana que vem aula 9 e vocês têm a primeira entrega para fazer, tá? Da disciplina, então tem ali o briefing no Moodle ali com o que que é para fazer, o que que vocês têm que fazer, se tiverem dúvida, entrem em contato, beleza? Então tá, gente. Ótima semana Muito para todo obrigado, mundo. pessoal. Tchau, tchau. Frei, e o convite do GPMC? Eu não querendo. Desculpa, tem quinta-feira agora a gente vai ter um talk no nosso grupo de pesquisa, tá? Tá ali no chat, tá? Na quinta-feira a gente vai ter uma palestra do Rodrigo Helt sobre churn prediction. Vai ser bem legal, assim, a gente está fazendo um monte de sequência de seminários de pesquisa toda quinta-feira. Quem não foi semana passada perdeu, foi joia. E a gente está tendo vários outros aí no site do grupo de pesquisa. Tá no chat, tá, pessoal? Então tá bom. Valeu aí todo mundo, ótima semana. Boa semana. Boa Tchau, tchau. semana. É.